Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá, pessoal! Hoje falar a respeito de um assunto que já há bastante tempo me pediram, me solicitaram para falar, e eu acabei adiando e não falei a respeito. Em primeiro lugar, porque eu tenho um posicionamento contrário em relação a isso, e eu acredito que sempre que nós somos contrários a uma coisa, temos que ter cautela para não nos deixarmos levar mais pela emoção do que pela razão, e também termos embasamento muito bom para estar falando a respeito, porque quando nós somos contrários a algo, sempre corremos esse risco de estar nos deixando levar pelas emoções e falar besteira, que é a questão do atendimento psicológico online ou atendimento por via internet. Então, essa é uma questão que está bastante em discussão, ainda está, já esteve mais aflorada, que é qual a eficiência, como funciona, realmente funciona o atendimento via online, o atendimento por meio de outras ferramentas que não seja terapia presencial. Bom, a primeira coisa que é importante nós entendermos é que existe já uma ferramenta ou uma forma adequada e registrada perante o CRP de se fazer isso. Então, o CRP ele já autoriza, entre aspas, ou seja, ele legaliza dentro dos seus parâmetros éticos algumas ferramentas, sites, formas de atendimento online. Então é preciso entrar em contato com o CRP, passar por um processo de aprovação do sistema, mas já existe sim como se realizar dentro dos parâmetros aceitos pelo CRP atendimentos online. Porém, muitos psicólogos ainda se posicionam contrários a isso. E por que esse posicionamento contrário ao atendimento online? A primeira coisa que temos que sempre considerar é que uma relação via internet nunca vai ser igual a uma relação presencial, uma relação física. Então, você estar frente a frente com o teu paciente, ouvindo, vendo a fisionomia dele, vendo a forma como ele está vestido, tendo ido ali para isso, vendo todos esses aspectos, e aqui não que o psicólogo vá ficar julgando tudo isso, apontando o dedo, mas são informações importantes. Então, algumas das informações, por exemplo, para um psicólogo estar avaliando o estado mental do seu paciente, passa por questões de higiene pessoal, passa por questões da vestimenta, então não é que ele vai deixar de atender ou atender com menos competência porque o sujeito está mal vestido, claro que não, mas ele estar mal vestido pode já ser um indício de um desleixo pessoal que aponta para alguma causa psíquica. Então tudo isso faz parte tanto da construção de um diagnóstico quanto da interação da psicoterapia. E, indubitavelmente, boa parte disso você perde quando você está falando de um tratamento via internet, porque afinal, mesmo que se tenha uma câmera ativada, que o psicólogo possa ver fisicamente o seu paciente à distância e que o paciente também possa visualizar o seu psicólogo, é muito diferente o recorte que você tem de uma câmera de você ver o todo, além do fato de que é muito diferente um paciente que saiu da casa dele, foi até o consultório de um psicólogo para fazer parte de um processo de psicoterapia, daquele paciente que está falando com o seu psicólogo dentro da sua casa. Como que você vai dizer que realmente uma pessoa está com alguns sinais de descuido pessoal que podem indicar uma depressão, alguma coisa, se a pessoa está dentro da casa dela? As pessoas não costumam normalmente andar dentro da própria casa com a melhor roupa que elas têm no guarda-roupa, maquiadas, penteadas. Não, é bem habitual que as pessoas dentro de casa realmente se sintam mais à vontade para andar com o cabelo desarrumado, para andar com uma roupa mais rasgada, mais velha. Como que você vai de fato, na posição de profissional, avaliar isso, entender se esse desleixo, entre aspas, ou seja, poderia se dizer essa forma mais relaxada de estar, é em consequência de alguma situação psíquica ou é simplesmente um sentir-se à vontade por estar em casa. Então tudo isso interfere. E aí muitos vão dizer, mas então não pode ser feito psicoterapia por via online por essas questões. Todas as questões que eu vou estar falando aqui até o final desse vídeo são questões que interferem
no tratamento psicoterapêutico, não que inviabilizam, é importante entender isso. Então, o que significa interferir? Tudo interfere num atendimento psicoterapêutico. Então, o fato, por exemplo, do que o terapeuta fala, é esperado que aconteça, vai interferir. O fato de o que acontece no dia a dia do paciente interfere na sua relação psicoterapêutica. A questão é, no atendimento presencial, todas essas interferências já vêm sendo estudadas ao longo de anos. Então, são anos que se vem estudando qual é a interação entre paciente e terapeuta, qual é a relação, por exemplo, na psicanálise de transferência e contra-transferência. Toda essa relação física, pessoal, ela vem sendo estudada há muito tempo. Já essa ideia da relação digital, da relação de interação por meio da internet, é algo bastante novo, é algo que não se tem muito estudo a respeito. Então, muitas vezes, quando um psicólogo fala que não é a mesma coisa o atendimento presencial do online, não necessariamente que ele esteja descartando a possibilidade de um atendimento online, mas sim buscar entender quais são as possíveis consequências desse atendimento online, qual é a consequência dessa interação diferenciada, porque eu preciso saber quais são, pelo menos, algumas das possíveis consequências e saber como trabalhar com elas. Não é, a gente vai atender online aqui e aí se der alguma coisa errada a gente vê o que faz. Não é assim que funciona na psicologia. Nós estamos falando da saúde mental de pessoas, estamos falando de algo de grande responsabilidade. Então é preciso sim se ter uma noção prévia de quais são as possíveis consequências dessa interação e se saber entender quais são as possíveis soluções dadas para esses resultados dessa interação diferenciada. Alguns outros aspectos que diferenciam de maneira gigantesca o atendimento presencial de um possível atendimento online, além dessas questões que eu mencionei, de você não ter condição de avaliar a aparência, de avaliar a posição que o paciente toma diante de você, porque isso também é uma coisa muito significativa. Uma é a pessoa te dizer que não está com medo, meio se encolhendo, meio se afastando de você, tentando se proteger. Outra é ela dizer que não tem medo daquela situação de uma maneira aberta. Claro, não tenho medo. Não tem preocupação nenhuma com isso. São aspectos completamente diferentes e que nem sempre você vai conseguir reconhecer mesmo por vídeo. Que dirá se falarmos de atendimentos, a possibilidade de atendimento por mensagem, por telefone, são coisas que realmente são bem complicadas. Um outro aspecto possível de estarmos analisando é a questão, por exemplo, de que no Brasil, principalmente, nós não temos uma internet muito confiável. Então, com frequência, quem faz uso da internet sabe, cai conexão, a conexão fica com uma péssima qualidade, então às vezes você está falando por vídeo com uma pessoa, a imagem fica praticamente irreconhecível, do nada simplesmente cai a conexão, desconecta a ligação. Essas questões têm que ser avaliadas. Como que um paciente, por exemplo, vai reagir quando ele estiver mencionando para o seu terapeuta algo muito crítico, muito importante da vida dele e simplesmente a conexão cair, ele perdeu o contato com esse terapeuta e ele não conseguir finalizar o que ele está falando? Como que vai funcionar isso? Como que ele vai reagir a esse corte brusco que não foi nem dele, nem por parte dele, esse corte nem por parte do terapeuta? Como que ele vai reagir a isso? Então, como eu mencionei, não estou dizendo que não possa acontecer no atendimento presencial, da pessoa se interromper a sessão, de acontecer alguma coisa. Até pode acontecer, por mais que eu acredite ainda que é bem menos possibilidade do que com a qualidade de internet que nós temos de maneira geral. Mas já se tem alguma noção de como que isso vai, ou quais serão as consequências no paciente disso no atendimento presencial. E quanto ao atendimento online? Não se tem ainda muito claro como que isso pode interferir. Como que um paciente, por exemplo, com tendência suicida vai reagir quando ele estiver falando da dor dele e simplesmente a conexão de internet cair, sem ter aquela, que é uma coisa que não acontece no atendimento presencial, que dificilmente quando
bom psicólogo com mínimo de ética está atendendo um paciente com tendência suicida, ele simplesmente vai sair do consultório e deixar o paciente falando sozinho. Não. Então, como que esse paciente vai reagir a isso? Esses terapeutas que se propõem a fazer um atendimento online, eles estão prontos para essa reação? Eles sabem, ou ao menos têm alguma noção de como que esse paciente vai reagir? Sabem como dar conta dessa reação? Tudo isso são questionamentos levantados pelos que se posicionam ou contrários a esse atendimento. Como eu mencionei, eu sou uma pessoa que me posiciono contrária à ideia do atendimento online como uma alternativa ou como uma substituição. Não como uma alternativa. Alternativa, tudo bem. O terapeuta, por exemplo, está viajando e o paciente precisa falar com o terapeuta, alguma coisa muito importante, está em crise, está desesperado. Talvez seja uma alternativa de você realmente ter essa ideia do atendimento online, se comunicar por mensagem, que já é feito e já vem sendo feito há muito tempo. Ou então, foi meu paciente por um bom período, mudou para uma outra cidade, não consegue encontrar um terapeuta confiável e está em sofrimento, precisa de um atendimento. Talvez seja uma possibilidade. Agora, uma substituição do atendimento presencial pelo online, eu ainda tenho muitas críticas e muitos apontamentos a respeito disso. Já mencionei alguns deles, existem vários outros, como questões, por exemplo, de que a questão na psicanálise nós temos muito investimento de se buscar uma terapia. Então, o fato do paciente também levantar-se da cama, sair de casa e ir até o consultório do psicoterapeuta, dentro da psicanálise, isso é entendido como parte do processo terapêutico. Essa busca faz parte do processo terapêutico, porque é um investimento enorme que essa pessoa está fazendo, de se deslocar da casa dela até o consultório. Tanto é que alguns casos já ocorreram de terapeutas atender o paciente, e existem inclusive atendimentos em universidades que funcionam desse modo, que se é dado a noção para o paciente que por mais que ele não esteja pagando em dinheiro, a presença dele ali é um investimento. Então o fato dele se deslocar da casa até ali é uma forma de pagamento. Tudo isso é muito valorizado dentro da psicanálise como parte do processo terapêutico. E aí eu fico me perguntando, qual vai ser a consequência desse paciente não ter esse investimento de deslocamento? Como mencionei antes, não estou falando que isso inviabiliza a terapia de modo algum, mas estou afirmando que é preciso, sem dúvida, nós entendermos qual é essa mudança, nós entendermos quais são as possíveis consequências disso e como que um terapeuta, como que um profissional da área vai trabalhar com essas consequências, vai trabalhar com essa diferenciação de atendimento. Então é preciso sempre se analisar isso. Outra questão que também já foi levantada em algumas discussões com, inclusive, profissionais da área é como funciona o horário de atendimento desses profissionais. Porque a internet ela também tem viabilizado uma coisa, isso já vem sendo discutido inclusive em relação a empresas, de que você pode se comunicar com o outro a qualquer hora. Então, meia-noite você manda uma mensagem para o outro. E o outro vai receber e muitas vezes vai ler sem necessariamente estar em um horário de expediente. Então, é diferente de uma empresa onde você vai lá, está fechado se você for fora do horário. E aí se levanta um questionamento a respeito da própria saúde e integridade da saúde mental do terapeuta. Porque temos que pensar que se um terapeuta está ali à disposição, se de fato ele fica à disposição dos seus pacientes 24 horas, quem vai estar pagando ele por essas 24 horas de disposição? E aí muitos podem falar, isso é muito comercial, isso é muito capitalista. Bom, mas quando você abre uma loja de imóveis, por exemplo, você não diz para o teu cliente, olha, se você resolver que você quer um guarda-roupa 2 da manhã em pleno domingo, você pode me ligar que eu vou lá feliz da vida te entregar na tua casa. Normalmente, quando as pessoas abrem um estabelecimento comercial, elas não esperam isso e nem desejam isso. E, de certo modo, a psicologia é uma profissão.
Então há um profissional ali que está recebendo para isso, e há uma relação comercial ali, por mais que ela não deva ser privilegiada, a interação entre o paciente e o terapeuta deve estar acima disso, mas ainda existe uma relação comercial ali. E aí como que fica esses terapeutas tendo essa suposta disponibilidade 24 horas para o paciente, dele estar mandando mensagem para esse terapeuta ou dele estar conversando, se de fato for feito desse modo. Aí também é preciso esclarecer que, como eu mencionei, são coisas para serem questionadas, não que não exista a possibilidade de você estabelecer, olha, o horário de atendimento online é desse até esse, a partir desse horário não tem mais. Também é possível, mas são coisas que precisam ser questionadas. Então tudo isso precisa ser muito bem avaliado, tanto por quem pretende trabalhar com alguma espécie de atendimento online. Creio que os próprios profissionais, eu como futuro profissional também preciso entrar nessa discussão para estar avaliando isso também junto com o CRP, também estar se entendendo no quanto isso é benéfico para o paciente, para a terapia, e no quanto isso pode ser prejudicial. Lembrando que não é porque todo mundo está seguindo a tendência do online que necessariamente a psicologia também tem que seguir essa tendência. É importante lembrar que a psicologia ela tem como pressuposto e deve sempre ter um olhar crítico, uma análise de situação, e não necessariamente vamos seguir a maré, todo mundo está indo para esse lado, vamos junto. Não, não é assim. A ideia da psicologia é sempre lançar um olhar crítico e sempre estar avaliando o quanto qualquer ação dela pode beneficiar ou prejudicar os seus pacientes. É isso um pouco a respeito então do atendimento online. Eu não falei muito mais aprofundado a respeito de como fazer a legalização perante o CRP, tudo, porque são questões bastante técnicas. Eu acredito que seja mais valioso mesmo para um público em geral entender o porquê que existem tantos psicólogos criticando o atendimento online, recomendando cautela nessa forma de atendimento, mesmo tendo toda essa tendência de comprarmos comida online, de comprarmos roupa online. Mas é preciso entender que o fato de haver uma tendência nessa direção não necessariamente torna essa direção a correta. Então isso é sempre preciso estar avaliando. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.